Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém aquele que tudo opera, aquele que já dizia ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos diz o Senhor, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o leiro e dizer por que fazes assim. Segundo a graça, ele opera como quer. Bem-aventurado aqueles que atentam aos seus estatutos e mandamentos. E qual o grande mandamento? O primeiro, em relação ao Criador, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, de todo o seu entendimento, e o entendimento é desviar do mal, aborrecer o mal, de toda a sua alma, de todas as suas posses. O Israel, o príncipe de Deus, feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. Semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo. Aqueles que amam são aqueles que seguem exortando, aonde a palavra diz exortai no dia chamado hoje, individualmente aqueles que têm o Espírito examina a si mesmo e mutualmente como todos interligados no corpo de Cristo, aqueles que estiverem, requer que estejamos numa só mentalidade, num só coração, num só propósito, unânimes, a vida com abundância, a ressurreição do último dia, do qual ele nos direciona para aquele que ele mesmo disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Por isso estejais sempre firmes e constantes, porque aquele que é inconstante está sujeito a cair na condenação. A palavra diz: quando o seu espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que não se arrependerem, a palavra diz que os pecadores não verão mais e não herdarão o reino dos céus. E a palavra diz: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Da justiça, porque ele é a justiça. Aquele que o nega está justificando a si mesmo e declarando a sua própria benignidade, pressupõe de si mesmo, e tal presunção é maligna, porque toda atitude segundo a natureza humana reflete a de Satanás. A palavra diz: quando alguns iam contra a palavra, contra Jesus, ele dizia: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não se reflete a de Deus, mas a dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso. O Espírito é a verdade e a única forma de nascer de novo e andar segundo a verdade, que é segundo o Espírito. Do juízo, porque ele já condenou todo principado, potestade, assim como todo aquele que persevera segundo aquilo que não é a verdade, segundo a mentira. Os mentirosos, os incrédulos, não herdarão o reino dos céus, assim nos ensina o Senhor. Por isso requer andar segundo o Espírito daquele que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Por isso andai sempre segundo a sua benevolência, através dele, sendo cumpridores do primeiro e segundo grande mandamento, onde ele nos ensina: todo aquele que
está segundo a lei de Cristo é cumpridor da lei e dos profetas, a única forma, porque por si ninguém consegue, mas sim através daquele que cumpriu nos mínimos detalhes, aonde ele já dizia, não vim anular a lei. Pelo contrário, ele é aquele que cumpriu e nos concede a oportunidade de sermos cumpridores por meio da fé, porque ninguém consegue, segundo ser cumpridor por si, dom gratuito para que ninguém se glorie das suas próprias obras. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.